A Kéfera fez um vídeo que gerou polêmica nos últimos dias, onde a opinião geral entrou em um consenso. O tom tava muito estranho. Forma, atmosfera, edição e até mesmo o cenário foram os principais vilões e o texto dela foi o último dos problemas. E o que define o tom de algo? Vamos descobrir enquanto a gente transforma essa cena na narrativa de um livro? Bem-vindos ao E Se Fosse um Livro? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Bia. Vamos analisar essa bomba aqui então? Lembrando, a gente vai focar no tom, cenário, tudo que compôs essa sensação de ranço em quem tá absorvendo essa cena, tá? A gente vai deixar o texto com pra lá 17 anos. E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu? Tá, algumas coisas a gente já pode começar a reparar aqui. Tem algumas coisas que elas vão intensificar o ar de drama, né? Se isso é bom ou ruim, vai depender do resto do contexto em volta, né? Mas uma das coisas que a gente pode reparar aqui é que ela não tá piscando. Ela é uma atriz e não piscar é muito difícil, mas ela consegue, né, gente? Então, vamos ver alguma outra coisa aqui que a gente pode enfatizar. Durante toda a sua juventude. Ah, teve uma piscadinha aí. Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18... Tá, e daí, por que ela tá de toalha? Por que ela tá no banheiro? Porque ela tá fazendo um vídeo contando parte da intimidade dela, expondo uma fraqueza. Então, ela estar nua, já que não é um filme, assim, que ela poderia estar nua de verdade, por isso que ela tá nesse cenário, tá bom, gente? Como se ela tivesse despida de qualquer... proteção. E a roupa, ela tem esse simbolismo de proteção. Por isso que tantos filmes, tantos livros, etc., a gente tem cenas de pessoas nuas num filme que é considerado mais cult, assim. E o pessoal gosta, e tem gente que fala, eu não vejo a necessidade da pessoa estar pelada e tal. Mas é uma metáfora visual para esse tipo de exposição da sua fraqueza. Então, ela fazendo esse vídeo, ela tá se sentindo assim, nua, íntimo dela, sabe? No emocional. Por isso que ela escolheu esse cenário. esconder nada dos meus melhores amigos. Obviamente, eu já falei Ah muita lá, besteira. você viu essa parte aqui, ó? Eu não queria esconder. Obviamente, eu já falei muita Eu não queria besteira, esconder né? nada eu não queria esconder nada dos meus melhores amigos. E daí o take é ela pelada na cama. Pelada assim, né? Ela não podia estar pelada, né? Mas ela tá, tipo, sem roupa na cama. Tá, aí aquela cena lá dela escrevendo. Tipo assim, eu era só um adolescente. Tipo assim, eu era só um adolescente que tava criando. Continua sem roupa? Tipo assim, eu tava criando coisas íntimas minhas e era isso. A gente sempre vai focar como se fosse o início de um texto. A primeira linha, a mais importante de todas, assim. Então, tudo que você for começar... Peraí. Pronto. Agora a gente consegue trabalhar. Tudo que vocês forem começar, todo capítulo, todo texto, todo conto, se for livro, então nem se fale, coloca uma primeira linha de impacto. Então, vamos pensar numa primeira linha legal de impacto, tá? Eu vou ficar virando a câmera toda hora pra vocês verem eu digitando, ok? E daí eu pensei da gente, vamos trazer já esse metafórico aí, visual que ela tá fazendo, já pro nosso texto, porque como a gente não tem a bengala do visual, a gente precisa trazer ela de alguma forma, né? Não precisa ser grande a primeira linha nem nada, a gente só precisa ser uma coisa que vai fisgar quem tá lendo de alguma forma. Como agora a gente tem que trazer essa dualidade que ela tá tentando passar aqui no vídeo, a gente pode começar a florear, devagar um pouco nisso. É um vídeo um pouco filosófico, então a gente vai um pouco por essa filosofia também. Aí, calma, depois eu vou colocar os adendos em relação a essa filosofia. Não tem problema você sair floreando as coisas assim, sabe? O problema é o que você vai fazer durante o floreio e depois do floreio. Mas vamos lá. Voltamos. Então vamos lá. Estava nua, nua de barreiras, nua de proteção, nua de expectativas quebradas e, ao me ver assim, eu percebi que as multidões de apreciadores eram, na verdade, disfarces de uma invasão ao meu eu mais íntimo, um estudo de ideias, um roubo de liberdade. Tudo isso maquiado por carros luxuosos, mansões de valores inestimáveis e uma estética que não condizia com a minha alma despedaçada. Esse é o pulo do gato metafórico do tom. A gente já estabeleceu aqui, provavelmente você já deve estar sentindo um ranço por esse personagem no caso. Digamos assim. A gente tem algumas coisas, que nem no primeiro aqui, na intimidade, você não sente nada ainda. Você tá
só percebendo que o personagem tá desprotegido de alguma maneira e tal, a gente já vai falar um pouco sobre o cenário literal dela, tá bom? Primeiro a gente tá falando sobre o metafórico. E ao me ver assim, eu percebi que as multidões de apreciadores eram, na verdade, ou seja, aqui a gente já percebe um desmerecimento dos apreciadores dela, que seriam os fãs dela. Não quis usar a palavra fã, mas seria assim, como se os fãs estavam invadindo o eu mais íntimo dela. Ela estava se sentindo invadida. Por mais que teve muita discussão de que foi ela que decidiu fazer isso e etc, etc. A gente pode até colocar isso no texto mais tarde, tá? A gente pode colocar aqui, ó. Eu sei, tudo foi culpa minha, decisão, pra encerrar. Tarará, um roubo de liberdade. Ou seja, ser famoso é uma coisa que muitas pessoas querem, às vezes nem tanto pela sensação de ser famoso, mas por conta do que ser famoso acaba trazendo pra você de coisas boas, né? O financeiro, né? Uma pessoa que já teve muita dificuldade, tipo, pensa às vezes nisso. E aí ela depreciar pessoas que gostam do seu trabalho. Tem essa questão artística também. Muita gente apreciando o seu trabalho, etc. Muita gente busca isso. Mas assim, muita gente busca. Todo mundo que cria e etc. quer que outras pessoas gostem do nosso trabalho, gostem do que a gente faz. Quem canta, quem faz música, quem pinta, você fica feliz. Quem cozinha, qualquer coisa, gente. Você fica feliz quando uma pessoa consome aquilo que você fez e ela gosta, ela se sente bem, aquilo dá um calorzinho no nosso coração. O quê? Acho que 100% das pessoas fazem alguma coisa que tem ligação direta com alguém que vai consumir aquilo, né? Independentemente do que seja. Então, a gente já tem, quando ela diz isso, que ela sentiu essa invasão, esse impacto assim, por conta de ter muitos fãs e ela tava compartilhando muito dela e aquilo foi afogando ela tá entrando em desacordo com o que a imensa maioria das pessoas gostaria de ter, entendeu? Lógico, a gente sabe que tem hater, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente sabe de tudo isso. O problema é, quando você coloca dessa forma, você automaticamente gera uma raivinha em quem tá vendo esse conteúdo, entendeu? Porque é como se você não desse valor naquilo que você tem. E aí você, ou seja, transformando isso de um jeito prático no modo de texto, você pega uma definição, se você estiver fazendo isso pro seu personagem, pega uma definição que a massa ou seu público-alvo gosta, e aí você entra em desacordo com aquilo. Isso serve para qualquer coisa, tipo assim, meu público-alvo é jovem e eu sei que, sei lá, que eles vão gostar da Taylor Swift. Aí você vai lá e você entra em contradição com a Taylor Swift, fala mal dela e etc, etc. Automaticamente as pessoas não vão gostar de você ou desse conteúdo que você tá produzindo. Então, tipo, é um jeito muito assertivo de você fazer as pessoas terem ranço e raiva de você. E daí aqui eu coloquei, né, a parte um pouquinho mais filosófica, etc. Uma brisa assim. Ó, tudo isso maquiado por carros luxuosos, mansões de valores inestimáveis e uma estética que não conduzia com a minha alma despedaçada. Isso aqui é o padrão base da blogueirinha. O padrão, a busca, né, de muita gente, né, que tá correndo atrás de ter uma vida melhor. E a busca, no caso, da parte financeira, né. Então, a gente tem aqui o misto das duas questões. A questão artística, de você ter pessoas apreciando o seu trabalho, você ser reconhecido por aquilo que você cria, que você faz, porque entretenimento, atuação é um trabalho também de criação, e você depreciando isso, e você tem a parte material, e você também depreciando isso, de alguma forma. Ou seja, ela depreciando tudo que ela tem, e ainda por cima pegando num ponto que são coisas que as pessoas gostariam de ter. Lógico, às vezes você não quer ter um carro luxuoso, você não quer ter uma mansão, mas se você tivesse o dinheiro que fosse suficiente para comprar esses carros, você podia, em vez de comprar isso, viajar pelo mundo, vamos supor, né? Então, assim, o personagem, uma situação, colocar isso como se a dor interna dela, emocional, espiritual, psicológica, tivesse ou no mesmo patamar, ou às vezes até maior do que tudo isso que ela conseguiu, é uma conta que não fecha, e aí vem um rancinho, né? Aí vem aqui, ó,
Era tudo isso, decisão minha e etc. Agora vamos moldar o cenário literal. A gente tem algumas coisas aqui, né, pra reparar. Ela começa na banheira, nua, despida, etc. A gente já fez. Você vê que a parede é escura, o cabelo dela tá, tipo... Durante todo. Ela tá super maquiada, mas ela tá tentando passar aquela maquiagem mais clean, né? Que dá a impressão que não tá. Podia, por exemplo, tá num cenário branco, podia estar num cenário rosinha aconchegante. Podia ter flores no cenário dela, não tem. Podia ter quadros na decoração, não tem. Podia ter uma mochila da Elsa falsificada, não tem. Então, assim, não tem nada no cenário dela, além dela, despida, a banheira. Ó, a banheira, o cenário escuro. O cenário tá tão despido quanto ela. Vamos colocar dessa maneira, entendeu? Não tem nenhuma decoração. Ela fez essa escolha propositalmente, tá? Ela queria que fosse assim, transpassar isso também pro cenário. Então agora a gente vai fazer a personagem se dando conta desse cenário. E aí? Vamos lá. Vocês vão me escutar repetindo isso muitas vezes, tá bom? Porque isso é importantíssimo. A gente vai agora colocar ela descrevendo o cenário pro leitor. E a questão é, ela não vai olhar, presta atenção no que eu tô te falando. Ela não vai olhar em volta e descrever o cenário pro leitor. Você entendeu o que eu tô te falando? Isso é muito importante. Ela não vai olhar em volta. Tipo, uma pessoa senta, vai se dar conta do cenário. Ela não vai fazer isso. Porque, primeiro, o personagem não vai fazer isso. Começa por aí. E a gente tá escrevendo em primeira pessoa. Apesar que isso também vale pra terceira pessoa, tá, gente? Mas vamos internalizar tudo em primeira pessoa aqui com 100%, assim, vamos extrair 100% disso. A gente vai se dar conta do cenário quando ela se der conta das coisas do cenário. Então, se ela tá se sentindo nua, se ela tá se sentindo assim, a gente vai aproveitar esse sentimento, ou seja, o cenário, ele sempre tem que estar conectado com alguma coisa para além do visual. O cenário, ele tem que estar conectado para alguma coisa além do visual. Agora a gente vai conectar o sentimento. A gente vai aproveitar isso e pôr no texto, tá bom? Vamos lá. E aí? Ó, então vamos lá. Também é decisão minha ficar por mais de 2 horas em completa inércia dentro de uma banheira tão límpida, o completo oposto de minha alma. Enquanto o branco perfeito e lustroso da cerâmica gela a pele dos meus braços, apoiado sem qualquer energia em cima dela, minha alma está podre, suja, cheia de limo. Ah, um PS. Toda vez que a gente vai colocar alguma coisa filosófica, que tem duplo sentido, mais brisa, assim, digamos, separar por ponto final gera muito mais impacto do que você destrinchar a frase em uma frase completinha, sabe? Colocar os tópicos assim com ponto final dá um impacto mais forte em quem tá lendo daquela sua brisa que você tá tendo. Então aqui também eu fiz isso, ó. Meu eu mais íntimo, um estudo de ideias, um roubo de liberdade. Ponto. Dá mais impacto nisso que você quer enfatizar, tá bom? Aqui eu coloquei a frase longa, porque não dá pra você ficar fazendo só coisa de impacto, né? E aí no finalzinho o impacto. O que eu queria mostrar agora? Que ela tá dentro da banheira, que ela tá dentro do banheiro e que a banheira tá muito, muito limpinha e etc. Não dá pra fazer, tipo assim, ó. Agora aqui, deixa eu dar aqui o ponto. No banheiro, nesta banheira tão limpa que eu, sei lá, nunca sequer vi quaisquer vestígios de limo. Não, só não. Você descrever o que é isso, você tira o completo impacto de como o cenário tá influenciando nessa cena específica que o personagem tá passando. E, gente, o cenário influencia. Então, quando você for fazer algum cenário, qualquer cenário que seja, ele tem que ter um impacto naquela cena. Quando você for colocar esse cenário, ele tem que ter impacto naquela cena.
Aí, se você disser, ah, não, mas eu só quero descrever a casa nova que eles pegaram, tal, etc. Não tem um impacto muito grande assim. Então, você só não descreve. Você coloca tipo assim, ai, a casa era aconchegante, ponto fim. Se ele não tem função dentro daquele contexto, você não precisa descrever, gente. Tipo assim, todo mundo sabe que é um banheiro. Se ele não tivesse uma função narrativa dentro do que ela quer passar, enfatizando aquilo que ela quer passar, eu não precisava descrever nada. Eu só precisava descrever que ela ficou horas lá na banheira. Depois, tipo assim, seria algo do tipo assim, ó. Depois de mais de 2 horas, sei lá, saí e voltei à rotina. Ou seja, não tem a descrição do banheiro, porque não precisa. Você só vai usar a descrição de lugares quando eles têm função narrativa dentro daquilo que você está querendo passar. Como aqui no caso, a gente está descrevendo a cena dela e ela usou o cenário para dar mais força para a narrativa dela, então, e a gente está transpondo para o texto, a gente vai usar isso também. Então, aqui a gente coloca a parte, essa dualidade, colocou a dualidade da limpeza do coiso dela e etc. E aí a gente faz isso. Então, você sempre tenta lembrar disso. O cenário não precisa estar só ligado aos sentimentos, tá bom? Ele pode estar ligado a outras coisas. A sensações físicas, a um objetivo narrativo da sua história. Mas assim, ele precisa ter uma função na hora que você for colocar. Tanto, por exemplo, assim, se você for pegar histórias muito distópicas, elas não saem descrevendo o cenário, tipo assim, tudo de uma vez, né? As histórias mais bem feitinhas, assim. Elas vão te entregando o cenário daquilo aos poucos, para não ficar com essa estética de, tipo assim, você chega, olha tudo e descreve tudo, entendeu? O personagem vai sentindo o cenário aos poucos e daí você vai se colocando dentro da história, aos poucos, junto com uma pessoa. E daí vamos finalizar com as paredes, então. Ó, e aí? Vamos lá. A minha alma está podre, suja, cheia de limo e vazia. Tão vazia quanto as paredes da minha volta. Sem cores, sem quadros, sem nenhuma mísera planta para dar vivacidade a um lugar que reflete o que existe em meu coração neste exato momento. Ah, eu vou tirar isso daqui, porque é filler. Filler você só apaga. Onde, pela primeira vez, me dei conta de que talvez, apenas talvez, não tenha valido a pena. Ó, você tá vendo aqui que tá escrito vez e talvez? Tá ruim, tá? Vamos tirar isso daqui. Eu gosto sempre de ler em voz alta por causa disso. Quando a gente repete muito assim as sonoridades, ela é cansativa para o leitor, tá? Então é bom sempre remover. Eu não gosto de usar a palavra finalmente na real, sabe? Finalmente, automaticamente, não sei o que, ente, eu não gosto de usar. Mas aqui, como eu não queria tirar o talvez, eu até queria tentar dar um jeito de colocar isso daqui. Ó, vamos fazer assim, ó. Pra dar aquele impacto narrativo, a gente coloca assim, ó. Talvez, apenas talvez, não tenha valido a pena. Então tá, a gente tem a questão de que o lugar é escuro, não tem a decoração, não tem nada que é vívido, ou seja, ó, sem nenhuma mísera planta para dar alguma vivacidade, ou seja, é um lugar que ele traz um aspecto de morto. Aqui, o leitor vai começar a imaginar um lugar mais morto, mais escuro, porque não tem cores, e aí ele já imagina uma cor escura. E você não precisa também colocar a cor, que nem aqui, era um cimento queimado. As paredes eram feitas de um cimento queimado, muito sem... Tipo assim, ó, o leitor ele não precisa imaginar exatamente o número da cor da parede que você quer. Tipo assim, você tá entendendo? Você pode deixar um pouquinho pra ele também imaginar, não faz mal. Contanto que o tom e a sensação e o que você quer passar esteja acontecendo no texto, você pode deixar lacunas para o leitor imaginar coisas quando ele quiser. Porque daí o contexto geral vai estar feito. Então, esse aqui foi o nosso texto final e esse aqui foram os nossos exemplos do que não fazer.
E se vocês tiverem alguma ideia do que acrescentar, do que modificar, escreva aqui embaixo pra gente conversar. Eu quero muito saber das ideias de vocês, o que a gente poderia ter mexido no texto. Se vocês tiverem uma facilidade de escrever em terceira pessoa, coloca aqui como que ficaria esse texto em terceira pessoa, porque o sentimento muda um pouco, né? Se for um narrador confiável, se não for confiável, o que quer que seja, tipo assim, coloca as suas impressões aqui pra gente trocando essa ideia. E se você tiver alguma ideia de qual cena você quer ver transformada em livro no próximo vídeo, deixa aqui também nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Eu leio todos e respondo todos e eu amo todo mundo que tá interagindo com os vídeos e com esse lance novo que a gente tá fazendo. Eu tô achando muito legal pra descontrair e me dispersar um pouco. E é claro, não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo, é um mundo novo pra mim, eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Já me segue nos links que estão aqui na descrição, se prepara para a segunda edição de Monster Log, que vai ter o novo título de Catálogo de Monstros. E eu tô muito animada para divulgar um pouco do meu trabalho com vocês, que vai ser de modo gratuito, né? De maneira gratuita, até tudo lá se resolver com os BO da editora e direitos de venda, não sei o que. Vou lançar esse meu trabalho gratuitamente pra todo mundo lá no Wattpad, tá bom? Não tô com a data definida ainda, mas já vai me seguindo. E daí vocês vão poder conhecer um pouquinho de como que eu faço nas minhas criações essa questão da narrativa com os personagens e com tudo, e daí a gente vai poder conversar um pouquinho mais em relação a isso, tá bom? E aí por hoje é só, e a gente se vê semana que vem ou daqui a 2 semanas. Tchau, tchau!